Um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, revela que o crescimento sem controle da dívida pública vai levar, nos próximos 50 anos, a grandes impactos no Produto Interno Bruto, o PIB, e, consequentemente, na saúde financeira das empresas brasileiras. De acordo com essa pesquisa, para cada ponto percentual de aumento na dívida pública em relação ao PIB, o Brasil perde em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano, o que reduz a capacidade de investimentos do setor privado, eleva o custo do crédito e compromete a competitividade do país. A CNC alerta que, sem medidas estruturais como a reforma administrativa, o prejuízo acumulado pode até superar 1 trilhão 335 bilhões de reais, isso em meio século, o que colocaria em risco a sustentabilidade de diversos negócios. A gente quer falar mais sobre esse assunto, conversando agora com o presidente do Sistema Fecomércio Bahia, Kelson Fernandes, conosco aqui no Isso é Bahia. Sempre um prazer recebê-lo, Kelson. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, meu amigo Ernesto, que está nos ouvindo. Bom dia aos seus ouvintes. Estamos aqui, mais uma vez, sendo excepcionalmente recebido por sua equipe, para falar um pouquinho novamente sobre economia, sobre o sistema Fecomércio. Acho que é importante a gente procurar saber como que o setor comercial da Bahia está se preparando para enfrentar esse possível aumento de carga tributária. Pode chegar a 9% do PIB, isso diante do crescimento descontrolado da dívida pública, da previsão de impactos graves sobre o PIB e a competitividade empresarial, conforme sinaliza a CNC. Com muita preocupação, a gente vê com muita preocupação, Jefferson, porque é um assunto que vem sendo debatido há muito tempo, né? A gente vem trabalhando muito forte para minimizar os custos da reforma tributária, que vai penalizar alguns setores muito fortemente. A CNC tem atuado fortemente para que a gente possa minimizar e mostrar aos legisladores da possibilidade de prejudicar muito o setor produtivo do país. E esses números desses estudos mais recentes da CNC só nos trazem preocupação. É uma coisa que nos assusta, porque é um país que a gente não tem segurança jurídica, não tem previsão de planejamento para longo prazo, né? Porque a gente está sempre sendo surpreendido com novos problemas, principalmente nessa área de déficit do Estado brasileiro, que infelizmente não faz com a velocidade necessária as reformas que o país tanto necessita. E isso termina emperrando o crescimento do país, adiando os investimentos e consequentemente, se deixando de gerar emprego, renda e fazendo o país crescer. Qual é a sua avaliação sobre a resistência política para a não reforma? Olha, é difícil de a gente entender, sabe, Jefferson, porque o país é de todos nós, né? O político, quando chega lá, eu não sei por que eles pensam não pensam no futuro do país, porque há quantos anos se fala que o Brasil precisa de reformas, precisa de ser um país moderno, precisamos gerar emprego numa velocidade muito maior do que o que a gente gera hoje. E ficamos sempre, o empresário fica sempre à mercê na mão dos políticos, porque que eles não veem com bons olhos determinadas reformas. O Brasil deveria ter começado, na verdade, as reformas pela reforma administrativa, para que a gente tivesse ideia do tamanho do país que a gente quer, do setor público que é necessário, para que a gente possa efetivamente participar do crescimento desse país, fazer esse país crescer. Nós não podemos continuar crescendo as taxas que nós estamos crescendo, né? O país de dimensões continentais, com um mundo de problemas na área de saúde, segurança, educação principalmente, que o Brasil investe muito pouco em educação, né? E a gente vê aí só aumento de carga tributária. Nós temos hoje
uma carga tributária acima de 33% do PIB. É inimaginável um país pobre, com os problemas que nós temos, ter uma carga tributária dessa, né? Então, a gente fica sem entender porque que chega lá é tão difícil de sair uma reforma tão importante como é a reforma administrativa. A gente está falando de reforma administrativa, agora, que outras reformas ou outras decisões poderiam ser tomadas para criar um cenário mais favorável para o setor? Nós temos uma infinidade de reformas que nós precisamos continuar atualizando a reforma trabalhista que parou no meio do caminho. Precisamos ainda fazer novas reformas, trazer modernidade para essa relação capital-trabalho, porque se começou a fazer, mas se parou, né? Nós temos a reforma política, que também é muito importante, que volte a ser discutido nesse Brasil. E por aí vai, a reforma, essa reforma tributária precisa ser concluída definitivamente para a gente ter a clareza do que nós vamos ter que praticar, como é que nós vamos ter que... Essa reforma recente que teve, a reforma tributária, aprovada lá no Congresso Nacional, não diminuiu a carga tributária. Não, muito pelo contrário. Procurou-se o quê? Facilitar, mas houve essa facilidade? A reforma tributária, Jefferson, é importantíssima para o Brasil. O empresariado espera com muita expectativa que ela efetivamente entre em vigor. Porque até agora tem muita discussão, ainda não houve a regulamentação definitiva do processo. Ela é muito importante porque vai simplificar a forma do recolhimento dos impostos no Brasil. Porém, a carga... Continua igual. Continua absolutamente igual. E outra coisa, tem setores que foram... diminuiu a carga, mas outros que foram extremamente prejudicados. O setor de serviços, por exemplo, está sendo extremamente prejudicado, que é o setor que mais gera emprego no Brasil, está sendo extremamente prejudicado com a reforma tributária. Então, por aí você vê as distorções que vão acontecendo e uma discussão se arrasta há anos no Brasil. E não se fala sequer a reforma, voltando um pouco, a reforma administrativa, sequer se fala no Congresso de reforma administrativa. Não se fala, o governo não tem interesse. Então é hora de a nossa sociedade questionar os nossos legisladores e cobrar deles as reformas que o Brasil precisa, porque eles estão lá para isso. Eles estão lá, eles são eleitos com os discursos deles, para que eles vão lá defender os interesses da sociedade. Como é que está o nível de articulação? A CNC agora resolveu bater nessa tecla, defender a reforma administrativa. O senhor está sinalizando aí, o governo, aparentemente, sem qualquer movimento nesse sentido. Tem havido essa articulação da própria CNC ou do próprio Sistema FEComércio com o governo federal? Há algum canal de diálogo hoje? Sim, nós temos, a CNC atua fortemente nisso, nós temos a nossa FEComércio aqui também tem dialogado sobre isso, mas muitas vezes a gente fala, se reúne, discute. Dialogado com quem especificamente? De uma forma geral, a gente tem conversado, a CNC tem conversado tanto com senadores, com deputados federais, quanto com alguns ministros do próprio governo, para poder ver se a gente consegue minimizar os estragos que em alguns setores a reforma vai causar. O que isso vai emperrar o crescimento do setor, vai gerar menos emprego. Está demonstrado por números que isso vai acontecer. Mas, infelizmente, muitas vezes parece que não toca, as pessoas não entendem, entendeu? Então, vai ficando, quando chega em plenário, tudo aquilo que foi discutido é esquecido e voltam do jeito que eles querem, do jeito que acham que deve ser e que não pensam no Brasil como um todo. Não sei se Brasília tem um ar diferente, que quando as pessoas chegam lá, pensa que está num país de primeiro mundo, quando nós temos aqui fora inúmeros problemas para resolver. Né? Outra realidade, a nossa Bahia é um estado, eu digo e repito sempre, é um estado com inúmeras oportunidades. Mas quem quer investir num país com a legislação que nós temos, com a carga tributária que nós temos? Quem quer? A insegurança jurídica é tremenda nesse país. Quando você faz um investimento, você planeja um investimento para longo prazo, você fica sempre à mercê de será que vai dar certo? Será que não vão mudar a legislação?
como é que eu vou me conduzir? Então, ninguém quer investir hoje no Brasil ainda a longo prazo, porque tem medo de que essa sistemática toda mude. Kelso, estamos conversando aqui com o Kelso Fernandes, que é presidente do Sistema Fé Comércio Bahia. Ernesto Marques está acompanhando essa nossa conversa e quer fazer uma pergunta também para o senhor. Por favor, Ernesto. Bom dia, presidente Kelso. Bom dia, Prazer Ernesto. Conversar novamente com um amigo. Prazer nosso. Da vez passada, quando o senhor esteve aqui no programa, a polêmica nacional na época que estava se discutindo era a tal do imposto das blusinhas, né? Era aquela taxação dos grandes marketplaces que fazem uma concorrência, às vezes, a gente pode até chamar de desleal com o comerciante que está na rua, que abre sua loja, que gera emprego, que paga imposto e que mata o leão por dia para manter a porta aberta, né? Exato. Então, eu queria aproveitar agora a sua presença para a gente lhe ouvir sobre um outro assunto que a gente estava abordando mais cedo no programa, que é essa polêmica da hora agora sobre a operação das bets, das casas de apostas, e essa possibilidade está sendo investigada, estão estudando isso direitinho, se elas de fato afetam o comércio local e se o uso especificamente do recurso dos programas sociais que movimenta esse pequeno comércio e inclusive o pequeno setor de serviços, né, que a gente viu crescer muito no primeiro ciclo aí desses programas sociais nos 2 primeiros governos do presidente Lula. Existe esse impacto, presidente? Isso está no radar das preocupações das lideranças do comércio? Ernesto, obrigado por sua pergunta. É de suma importância que eu tente lhe dar uma resposta clara a respeito disso. As bets, do jeito que se permitiu que acontecesse isso, ela não só prejudica o comércio, está provado com estudos, os números são alarmantes, o prejuízo que as bets causam ao comércio, tá? Pelo desvio dos recursos para se jogar nesse tipo de apostas. A CNC tem atuado firmemente nisso, inclusive chegamos a fazer agora um pedido para que elas fossem extintas do Brasil, provando que os números, que esse tipo de jogatina prejudica demais o setor produtivo brasileiro. E não é somente o comércio, não, é todo o setor produtivo brasileiro, tá? Então, eu fico assim, como empresário do Brasil, eu fico boquiaberto, como é que se deixa chegar a uma situação dessa? Nós temos, segundo o próprio depoimento do próprio ministro, mais de 600 sites de apostas irregulares operando no Brasil. Como é que não há fiscalização nenhuma para isso? Tá? Agora que se descobre que as pessoas usuárias dos programas sociais estão jogando em bets, estão desviando os recursos para jogar em bets. Demorou para descobrir, né? Pois é uma piada, né? A gente tem que entender isso como uma piada, porque o governo tem tanta fiscalização para coisas que muitas vezes só faz prejudicar o empresário e deixa isso solto de tal forma que chega a esse escândalo, porque isso é um escândalo. Né? Já podia estar tributando há muito tempo. Pois uma legislação definitiva, antecipar as coisas, porque isso é uma área que normalmente dá problema, né? Aí se deixa solto ao ponto do ministro dizer que tem mais de 600 sites irregulares no Brasil. Isso é um absurdo. Não há nenhuma fiscalização prejudicando todo o setor produtivo, prejudicando as próprias pessoas que são pobres, coitadas, e que vão lá na ilusão de que vão ganhar fortunas, pegam seu pequeno dinheiro que é doado pelo governo, pago pelos empresários. É bom que diga isso. O governo não tem recursos próprios, o governo não gera recurso próprio. Quem gera recursos é a sociedade que paga seus impostos e entrega na mão do governo para que ele faça esses programas, que ele reinvista esses recursos. Então nós temos que cobrar do governo responsabilidade na hora de aplicar esses recursos e não deixar solto dessa forma para que as pessoas usem recursos do Bolsa Família para jogatina e permita o enriquecimento ilegal de determinadas pessoas no Brasil. Isso tem que acabar. A gente tem que cobrar, não é somente esses empresários que fizeram isso, né? É cobrar do próprio governo responsabilidade nas suas ações. É isso que nós temos que fazer. Tem muita
muita mudança pretendida aqui para frente e, quem sabe, a gente vai ter ventos mais agradáveis soprando na nossa direção. É o que a gente torce, não é, seu Kelso? Olha, muito obrigado. Kelso Fernandes, presidente do Sistema Fê Comércio Bahia, sempre muito bem-vindo aqui conosco e sempre muito bom conversar também. Eu estou aqui sempre às ordens de vocês. Eu sou um parceiro dessa casa, aliás, vocês são nossos parceiros, é bom, eu vou inverter, porque é sempre um prazer renovado estar aqui com você, com sua simpatia, com o Ernesto, com o seu grupo que está aqui na retaguarda. Para mim é muito importante, sempre que vocês nos convidam, a gente está aqui para falar um pouquinho das coisas do nosso setor produtivo e em especial o comércio de bens, serviços e turismo. Obrigado mais uma vez. Da mesma forma, a gente fica muito honrado com a sua presença aqui, sempre muito bem-vinda e muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima, bom dia, 8h46 na Tarde FM.